Então, o nosso sermão hoje é intitulado de Impensável. E eu escrevi 2 sermões, o Impensável 1 e o Impensável número 2, porque eu sou muito criativo, sabe? E uma vez que você escreve um bom sermão, você pensa, é melhor numerar ele como 1 e 2, porque as pessoas vão prestar mais atenção assim. Eu chamei esse sermão de Impensável e eu gostaria de pensar sobre o impensável. Certamente não é algo que é imprevisível, mas certamente é impensável ao desfrutar das bênçãos e liberdades que nós temos nos Estados Unidos hoje. Mas já é hora de nós começarmos a pensar no impensável. Já está acontecendo na tela das nossas TVs no Afeganistão e na China, e é hora de nós começarmos a pensar no impensável, no tocante aos adventistas e aos que são fiéis a Jesus Cristo aqui nos Estados Unidos. Então, por favor, curvemos as frontes, vamos convidar a presença do Espírito Santo mais uma vez. Pai Celeste, nós te agradecemos pelas liberdades das quais ainda podemos desfrutar. Estamos aqui reunidos na tua casa, no teu dia, com o teu povo. Pai Celeste, nós te agradecemos pelo milagre da tecnologia que tem permitido, como na noite passada, 20 mil dispositivos conectados ao redor do mundo assistindo os nossos programas. E, Pai, muito obrigado por o Evangelho poder, de fato, atingir a toda nação, tribo e língua. Então, Pai, ao nos reunir aqui hoje, nós não nos reunimos para ouvir as palavras desse mundo, mas nós nos reunimos para ouvir a voz do Teu Espírito, falando aos nossos corações e mentes. Este é o caminho, andai por ele. Então, Pai, eu peço que hoje Tu me esvazies, que não sobre nada de mim, que hoje sejam somente as Tuas palavras aqui. E que as palavras que eu fale venham do Teu trono de graça. Em nome de Jesus, amém. Ok, então antes da queda de Babilônia, no ano 605 a.C., ao olharmos para o registro das Escrituras, fica claro que as elites sociais e espirituais de Jerusalém tinham acomodado e promoviam o paganismo que odiava Jeová das nações ao seu redor. Os profetas fiéis como Elias e Jeremias foram perseguidos pela elite social e política do povo de Deus. E muitos seguidores de Jeová, seguidores fiéis, foram mortos, incluindo Isaías. Na verdade, mataram tantos que as ruas de Jerusalém se tornaram vermelhas do sangue dos fiéis. Avançando no tempo, quando nós chegamos a Jerusalém na semana da Páscoa, no ano 31, Jesus foi julgado diante de Caifás, o sumo sacerdote, diante do concílio judeu, o Sinédrio, diante do governador romano, Pilatos, e diante de Herodes Antipas, o governador da Galileia. E finalmente ele foi levado mais uma vez diante de Pilatos. E por que havia essa divisão política no antigo Israel? Bem, desde os Seleucidas e depois os romanos, o povo de Israel sofreu totalitarismo político e social, primeiro os Seleucidas, depois os romanos. E como resposta a essas exigências totalitárias, primeiro dos Seleucidas e depois dos romanos, o povo de Deus se dividiu. A elite social procurou manter o seu papel de elite na sociedade e preservar a instituição deles, ou seja, o templo. E Caifás articulava bem a filosofia do comprometer da parte das elites do povo de Deus. Quando ele falou a respeito da morte de Jesus, ele disse: nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Os fariseus, os essênios e os zelotas, que eram facções em resposta ao totalitarismo político e religioso dos Seleucidas e depois dos romanos, cada um deles propôs uma reação diferente. Na União Soviética, e nós poderíamos falar de muitos exemplos aqui hoje, mas eu escolhi falar dela aqui brevemente. Depois da Revolução dos Bolcheviques, vocês conseguem me ouvir bem? Parece que o meu microfone caiu aqui. Ok, então talvez seja melhor eu voltar para o microfone principal aqui. Não? Vocês me ouvem agora? Ok, certo. Na URSS, depois da Revolução dos Bolcheviques em 1917, os adventistas andaram como que pisando em ovos com Lenin. Lenin esperava que a religião e fé desaparecessem com a nova Revolução Bolchevique. E ele estava à procura de apoiadores na Revolução, na Guerra Civil entre os brancos e os vermelhos. Os brancos eram os que apoiavam o regime czarista e os vermelhos os que apoiavam os bolcheviques. Durante essa Guerra Civil, a Ordem número 130 do Soviet Militar Revolucionário foi aprovada em outubro de 1918 e depois confirmada em janeiro de 1919 pelo Soviet de Comissários do Povo da União Soviética. Soviet era o Conselho, a Assembleia, concedendo isenção religiosa para o serviço militar para objetores de consciência. Isso é incrível. Lenin publicou esse decreto concedendo isenção religiosa para pessoas com objeções de consciência ao serviço militar. E isso não foi porque ele acreditava nas convicções religiosas.
Ele considerava o protestantismo como uma forma refinada de veneno católico e ele esperava que a religião deixasse de existir. E muitos dos objetores de consciência foram libertos das prisões czaristas em 1917. Lenin só queria ganhar o favor desses objetores que haviam sido presos pelo Tsar e agora tinham sido libertos. Ele queria que eles fossem para o lado dos soviets. Então, em 1918 e 1919, os líderes adventistas da igreja estavam cheios de elogios para com Lenin. Mas no Congresso dos Adventistas de 1924, os soviéticos pressionaram a igreja para afirmar que serviço militar não era uma questão de doutrina da igreja, mas uma questão de consciência individual. Então ficou mais difícil de alegar isenção religiosa. E em 1928, no próximo Congresso de todos os Adventistas da Rússia, os soviéticos mais uma vez pressionaram os líderes adventistas para que afirmassem que agora o serviço militar era dever dos membros e que qualquer um que ensinasse o contrário seria excluído. E jovens adventistas realmente foram excluídos depois que o Congresso Adventista mudou de posição. Muitos adventistas saíram e informaram que hoje nós conhecemos historicamente como os verdadeiros e livres adventistas do sétimo dia. Eles eram conhecidos como verdadeiros adventistas porque eram fiéis ao decálogo, em especial ao sexto mandamento, não matarás. E verdadeiros porque eles se recusaram a se registrar, se incorporar e se curvar às demandas totalitárias de Lenin e Iosif Stalin. Eles tinham suas próprias impressoras, faziam seus próprios congressos e ensinavam seus próprios filhos, que é um ato de rebeldia para um sistema que proíbe a transmissão da religião dos pais para os filhos. Os verdadeiros e livres adventistas eram dirigidos por um tal pastor Shelkov. Ele serviu ao longo da União Soviética. Ele passou 23 anos em campos de concentração, prisões e campos de trabalho forçado. E no governo de Leonid Brezhnev, quando a União Soviética já estava enfraquecendo e quase caindo, ele foi pego pela KGB já com 83 anos de idade. Ele foi capturado pela KGB, tratado de maneira dura. A KGB já estava querendo pegar ele para se vingar, para descontar a raiva nele, porque ele conseguiu ficar fugindo por tantas décadas. E em 1979, ele recebeu a sentença de 5 anos de trabalho árduo num campo de concentração no norte da Sibéria. Ele tinha 79 anos de idade. Andrei Sakharov, o famoso dissidente soviético, fez um apelo à ONU para que ele fosse liberto. Solzhenitsyn também pediu para ele ser liberto. Muitos dos principais dissidentes soviéticos também fizeram seu apelo em prol desse pastor fiel dos verdadeiros e livres adventistas. Mas foi em vão, ele morreu de exaustão no campo de trabalho em 27 de janeiro de 1980. Poucas semanas após começar a cumprir pena naquele campo de trabalhos forçados no norte da Sibéria. É uma história terrível, não é mesmo? É uma história terrível, não é mesmo? E a verdade é que, quer você pertencesse aos verdadeiros e livres ou à igreja oficial adventista do sétimo dia, todo mundo enfrentou perseguição de um jeito ou de outro. Era que nem escolher o remédio. Qual dos remédios que você vai querer tomar? E hoje nós ainda temos situações onde tem que haver duas igrejas, uma igreja clandestina e uma igreja oficial. O Vietnã hoje é um dos principais exemplos disso, onde existe a igreja adventista oficial e a igreja adventista clandestina. Então nós sabemos pelo livro de Apocalipse que, no final, vai chegar um tempo quando o povo de Deus vai estar sob uma forte pressão política e econômica para comprometer a nossa consciência e os nossos modos de adoração. E quando nós estudamos a história da salvação, seja no Velho Testamento, no Novo Testamento, ou quando olhamos para a nossa própria história, quando olhamos para o que aconteceu sob o governo de Pinochet no Chile, ou no governo do general Galtieri na Argentina, ou sob o governo dos nazistas no começo dos anos 40, ou na Alemanha do Kaiser Wilhelm na Primeira Guerra Mundial, a nossa história como adventistas é que, de novo e de novo, a nossa educação religiosa ou elite da liderança procuraram encontrar um meio termo diante das exigências totalitárias do mundo para poder preservar as nossas instituições e manter a igreja unida. Então a questão não é se nós comprometemos ou não, mas o quanto nós comprometemos. Eu acredito, não vou falar sobre isso em detalhes porque não é o tema da nossa conversa aqui hoje, que hoje nós temos visto os mesmos compromissos morais e espirituais dentro da nossa educação e elite da liderança na nossa divisão. Seja com relação à teoria crítica da raça, teoria crítica, interseccionalidade, estudos LGBTQ e também as vacinas, nós temos visto esse mesmo espírito do comprometer para preservar as nossas instituições a qualquer custo, a despeito do que significa comprometer a nossa fé. Isso é uma realidade histórica, uma realidade atual.
Talvez a melhor das fontes sobre viver sob perseguição, além do Novo Testamento, pode ser encontrada no Voz dos Mártires. Existe um escritor dessa Voice of the Martyrs chamado de Eric Foley. Ele escreveu um manual incrível de como plantar igrejas clandestinas. E ele tem pesquisado como funciona a igreja clandestina na Coreia do Norte, que é o lugar mais hostil para uma igreja prosperar. E ele escreveu esse livro incrível, eu aconselho que todo mundo leia, você pode encontrar na internet por 10 ou 15 dólares. O sobrenome dele é Foley, F-O-L-E-Y. Eu vou mostrar uma foto do livro aqui em breve. E eu vou falar de alguns desses princípios hoje, eu adaptei eles para a realidade adventista, e eu resumi eles em 8 princípios chaves e como eles se aplicam a nós hoje. E eu estou pensando no impensável porque mais cedo ou mais tarde esse impensável vai se tornar a realidade presente. E eu não digo isso com prazer ou com alegria, eu sou um filho dessa igreja. Eu amo essa igreja, ela é um lugar incrível para se estar. Eu vejo que quando a igreja trabalha unida em missão, Deus trabalha de maneira incrível e poderosa, tanto nos Estados Unidos quanto em outros lugares do mundo. Mas nós sabemos pela nossa escatologia que mais cedo ou mais tarde a maneira com que nós fazemos nossa eclesiologia vai ter que mudar de maneira dramática e radical. Nós não podemos falar sobre a nossa escatologia e assumir que a maneira com que fazemos as coisas hoje vai continuar, porque não vai. Nós precisamos começar a pensar o que significa viver como uma igreja clandestina aqui na América do Norte. Então é disso que nós estamos falando hoje, princípios para a igreja clandestina. E o primeiro princípio que nós vamos ver é o seguinte: incorporação legal põe a igreja em servidão. Em vez disso, nós temos que ser peregrinos e forasteiros no nosso mundo de hoje. Sabe, em países onde a igreja e seminários têm sido fechados, e isso acontece hoje em países como a China, em países onde cristãos são torturados e somem com pastores, onde bíblias são queimadas e crianças tiradas de seus pais à força, a incorporação legal traz poucos benefícios, se é que algum. Na Igreja Livre, como aqui na divisão norte-americana onde nós estamos, nós funcionamos como uma organização sem fins lucrativos, que é uma entidade legal independente e nos dá acesso aos sistemas comerciais, políticos e financeiros da nossa nação caída. Nós abrimos contas, fazemos transferências internacionais todos os dias, fazemos folhas de pagamento, pagamos imposto de renda, nós alugamos, compramos, vendemos propriedades, temos acesso a cartões de créditos, empréstimos comerciais, compramos com redução de impostos, os auxílios podem ser descontados na declaração de imposto de renda dos pastores e nos deliciamos nas doações dedutíveis no imposto de renda. Pastores na Igreja Adventista dos Estados Unidos podem realizar casamentos com validade legal, nossas universidades são reconhecidas pelo Ministério da Educação, nossas faculdades recebem financiamento estudantil, nossa responsabilidade legal nos processos é limitada porque somos incorporados e nós podemos pressionar agências do governo para mudar suas políticas. Todas essas são vantagens que nós recebemos por estarmos legalmente incorporados. Mas o nosso casamento com esse mundo dá aos políticos hostis contra nós uma influência muito forte. É impossível contar com sistemas seculares para apoio operacional e não se contaminar com os valores e ideologias caídas do nosso mundo hoje. O governo tem pressionado as nossas instituições para que desistam do evangelho em troca de manter os nossos financiamentos estudantis, isenção de impostos, etc. A verdade bíblica tem sido diluída ou omitida nos púlpitos para evitar ofender as ideologias totalitárias dos Estados Unidos do século XXI. E assim como os santos da antiguidade, como nós lemos em Hebreus 11, verso 13, todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Quando nós mudamos do Oriente Médio para o Minnesota, o primeiro choque que nós tivemos foi o clima. E o segundo choque que eu tive foi que eu tinha que limpar todas as manhãs a neve com o mapa. E o terceiro choque que eu tive foi que eu queria muito comprar um soprador de neve. A nossa entrada de acesso era longa, eu tinha que acordar às 4 ou 5 da manhã para limpar a neve e para poder levar as crianças para a escola, era 2 horas de trabalho. E eu sonhava em ter um soprador de neve, mas nós nunca pudemos ter um. Digo, a minha esposa nunca deixou eu comprar um soprador de neve. E por quê? Nós éramos forasteiros e estrangeiros nos Estados Unidos, nós tínhamos um visto temporário. E a minha esposa disse muito claramente: até que nós tenhamos certeza que nós vamos ficar aqui, nós não vamos investir num soprador de neve. Da maneira como você leva a sua vida, depende se você se enxerga como um residente temporário ou um residente permanente nesse mundo. É assim que é. Isso afeta como nós vivemos nossas vidas, afeta a nossa experiência de vida.
Quando nós nos estabelecemos e nos incorporamos, nós confundimos a impermanência desse mundo pela permanência da eternidade. O desconforto que nós experimentamos como forasteiros nesse mundo é um constante lembrete de que nós estamos meramente passando por aqui e que o céu é verdadeiramente nosso lar. Então, que recomendações nós poderíamos tomar desse princípio específico aqui, de que incorporação legal coloca a igreja em servidão? Bem, eu acredito que a igreja clandestina não deveria nem se incorporar nem se nomear. Quem não está legalmente incorporado não tem como ser banido de lugar nenhum. Deveríamos pensar em estabelecer um sistema financeiro de reserva para quando formos excluídos dos sistemas financeiros globais. E isso poderia acontecer amanhã com uma carta do Departamento do Tesouro. Qualquer um de nós poderia ser colocado na lista dos que não podem voar de avião. Não existe nenhuma supervisão judicial sobre essas decisões e quase nenhuma maneira de revertê-las. Toda vez que eu vou de volta para os Estados Unidos, eu fico grato de não ter sido colocado na lista do no-fly. Nós precisamos começar a considerar pedir que membros paguem atividades ministeriais e façam compras de materiais diretamente para evitar o controle do governo sobre esses bens. Nós precisamos ensinar os membros a não esperarem por recibos de doações dedutíveis no imposto de renda, para que a igreja esteja livre de represálias da Receita Federal. Precisamos considerar adotar uma política que proíbe pastores de assinarem certidões de casamento. Por quê? Porque isso vai protegê-los quando o governo exigir que eles realizem casamentos não bíblicos. Essas são algumas sugestões práticas para nós pensarmos ao pensarmos sobre o primeiro princípio. O segundo princípio que nós vemos aqui é não fuja, resista ou se acomode com a perseguição. Ao invés disso, seja completamente cristão no meio dela. Existem várias reações à perseguição, eu já falei de perseguição aqui no passado. Mas delas, a reação mais destrutiva para a igreja é quando a liderança acha meios termos com as ideologias do mundo ao nosso redor. E nós vemos o impacto destrutivo dessas concessões, especialmente nos Estados Unidos nesse momento, nos nossos primos mais próximos, ou seja, a Igreja Metodista. Se você não sabe o que está acontecendo com a Igreja Metodista Unida, você tem que se informar do que está acontecendo com eles. Teologicamente e historicamente, eles são os nossos primos mais próximos. Nós temos raízes profundas no metodismo, especialmente na abordagem que eles tinham com pequenos grupos, prestação de contas espiritual, o apelo à santidade pessoal e a ênfase no arminianismo, ou seja, a teologia do livre-arbítrio. E nesse exato momento agora, a Igreja Metodista Unida nos Estados Unidos está num colapso total. Pode simplesmente deixar de existir nos últimos 2 anos. E por quê? Porque eles tiveram uma conferência geral do mundo inteiro em 2018 para discutir se eles iriam manter os parâmetros bíblicos de sexualidade e casamento em relação à ordenação e somente ordenar heterossexuais e, se casados, então casamentos heterossexuais. E o ramo norte-americano da Igreja Metodista Unida queria ter permissão para ordenar homossexuais praticantes e casamentos gays. E assim como a nossa Conferência Geral de San Antônio em 2015, na Conferência Geral da Igreja Metodista Unida em 2018, que aconteceu em Indianápolis, a parte sul da Igreja Metodista Unida votou majoritariamente contra aprovar a ordenação de homossexuais praticantes ou o casamento gay. E como resultado, o ramo norte da Igreja Metodista nos Estados Unidos, do dia para a noite, decidiu agir de maneira lacradora e desde então eles estão em total colapso. Uma nova denominação foi estabelecida, a Igreja Metodista Global, para que os metodistas fiéis à Bíblia nos Estados Unidos possam continuar numa comunhão mundial. Ou então para quem quiser sair e ir para a Igreja Liberal Metodista Unida. Nesse exato momento agora, as congregações metodistas ao redor do país estão evaporando. Os edifícios estão sendo vendidos, pastores estão sendo despedidos, as finanças, as verbas episcopais que mantêm os pastores vão acabar no máximo em 20 meses, e daí já era. Os dízimos diminuíram, as ofertas não mais estão entrando, e é isso que acontece quando a liderança numa parte do mundo decide abrir concessões às ideologias do mundo ao nosso redor. É um alerta para nós como adventistas. Nós precisamos reconhecer que viver de acordo com a cruz de Cristo significa estar disposto a aceitar perdas financeiras e cancelamento social. Se nós não estivermos dispostos a aceitar perdas financeiras e cancelamento social, então na verdade o Evangelho não deitou raízes em nossos corações. Na Inglaterra nós temos algo que nós chamamos de rota do leite. No último ano da faculdade, todas as grandes empresas vão para certas universidades e elas tentam raspar a nata, dá para dizer assim. Essa é uma metáfora mista. Eles tentam pegar a nata da safra, os melhores, a nata do leite. É por isso que é conhecido como a rota do leite. Então as empresas vão e elas fazem entrevistas com os alunos promissores.
E depois dessas entrevistas, eu fui convidado para PricewaterhouseCoopers, uma das maiores empresas de auditoria e contabilidade de Londres, e eu fui entrevistado por um dos parceiros e me ofereceram um emprego como auditor para trabalhar em Londres. E realmente era um passaporte para me aposentar aos 40 anos de idade, porque o salário era muito bom. E esse parceiro que me entrevistou era judeu. E ele disse: "Bem, Sr. Vine, nós ficaremos felizes de te dar esse emprego, mas sob uma condição. Nós sabemos que você guarda o sábado, mas você tem que concordar que, se nós te pedirmos, você tem que estar disponível para fazer uma auditoria por um sábado só por ano." Ele disse: "Nós provavelmente não vamos te pedir, mas se nós te pedirmos, nós precisamos que você concorde nessa entrevista de fazer uma auditoria uma vez só por ano." E eu expliquei a ele sobre o quarto mandamento e fiz um apelo a ele sobre as raízes judaicas dele. E não adiantou, e no fim da entrevista eu disse: "Bem, eu gostaria de trabalhar com você, mas eu não posso." E eu saí daquele lugar com uma paz total de coração. Foi uma das melhores decisões que eu já fiz. Financeiramente foi ruim, mas espiritualmente, para o estilo de vida e para a direção de Deus na minha vida, foi uma das melhores decisões que eu já fiz. Nós olhamos para trás nesses momentos dolorosos da vida, e eu já tive alguns momentos desses, e esses momentos dolorosos doeram na hora, mas eu olho para trás e percebo que foi nesses momentos que Deus estava realizando a sua obra mais profunda de mudar o meu espírito, a minha alma e meu caráter. Eu não ia deixar me vender. Se vocês abrirem a Bíblia, eu não coloquei na tela porque isso passou pela minha mente só agora, mas abramos a Bíblia em 1 Reis 20. 1 Reis 20. E vocês vão ver ali, 1 Reis 21, é a história de Nabote e a vinha dele. E tem uma frase que toda hora aparece, eu li essa história várias vezes, eu sublinhei essas frases. Abram suas Bíblias em 1 Reis 21, verso 20. Aqui o texto está falando de Acabe e Elias. Elias está aqui confrontando Acabe por ter matado Nabote. E Acabe diz a Elias em 1 Reis 21, verso 20: "Já me achaste, inimigo meu?" E ele respondeu, no caso Elias: "Achei-te, porquanto o quê? Já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor." E daí no verso 25 diz: "Ninguém houve, pois, como Acabe, que o quê? Que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor." E aqui ele está sendo contrastado com Nabote, que não queria vender a sua terra não porque não era vantajoso, mas porque Deus havia proibido a vender a herança para fora da linhagem da família, quando eles entrassem na terra prometida. Nabote estava sendo fiel às promessas da aliança que Deus deu ao seu povo. Já Acabe se vendeu para fazer o que era mal, e basicamente para se comportar como as nações ao seu redor. Nós não devemos nos vender. Uma tigela desse prato de lentilhas da terra não vale a salvação eterna. Nós precisamos viver com uma consciência limpa. Nós precisamos viver sentindo que sim, hoje eu honrei a Deus e segui a minha consciência. Não vale a pena aceitar os prazeres e benefícios desse mundo para depois você descobrir que não consegue dormir de noite por causa que é torturado pela sua consciência. Um homem não é definido pelo carro que ele dirige, se um Ford ou uma Ferrari. É desumanizante vender a alma por um prato do guisado de lentilhas como o Esaú. Então o que nós recomendamos hoje? Nós devemos viver de acordo com a cruz, estarmos dispostos a aceitar perda financeira e cancelamento social. Nós devemos ser um exemplo amável dos ensinamentos de Jesus, porque nós amamos a Ele e não em reação à perseguição do governo. E eu recomendo, se você nunca leu antes, eu estava falando com o advogado Jonathan Zirkle ao vir para cá ontem. Ele recentemente vem estudando a vida do Dietrich Bonhoeffer. E eu encorajo que você leia talvez o livro mais famoso dele, que é O Custo do Discipulado. Quando Deus manda que alguém venha e o siga, ele diz: "Venha e morra." É assim que ele escreveu no capítulo inicial do livro. É um dos livros mais profundos que você vai algum dia ler. E se você não conhece a história de Bonhoeffer, dos últimos anos da vida dele, no meio dos anos 30, ele era um pastor em Nova York numa igreja luterana de fala alemã. E quando Hitler chegou ao poder, ele decidiu navegar o Atlântico de volta para a Alemanha. E os amigos e familiares dele disseram: "Por que você vai para a Alemanha? Hitler agora é o chanceler, ele vai te matar." E a resposta dele foi muito simples, eu vou dizer aqui com outras palavras. Se eu não estiver disposto a ser o pastor do rebanho em tempos difíceis, eu não posso ser o pastor do rebanho em tempos fáceis. E ele atravessou o Atlântico de volta para a Alemanha, e na Segunda Guerra Mundial, em 1944, ele foi aprisionado, e 2 semanas antes de terminar a guerra, ele foi executado por ordens pessoais de Heinrich Himmler, o chefe da SS. Então eu recomendo a vocês hoje,
Comecem a memorizar o Evangelho. Decorem partes do Evangelho, porque um dia vocês podem não ter as suas Bíblias. Ah, isso nunca vai acontecer. Será? No Afeganistão, nessa mesma semana, eles estão tomando as Bíblias das pessoas, vendo os telefones se tem alguma Bíblia instalada dentro, e eles estão matando os que têm Bíblias no telefone. Isso está acontecendo bem agora, em 2021. E não existe nenhuma lei da natureza que diga que isso nunca vai acontecer nos Estados Unidos. Então eu gostaria de hoje encorajar a vocês a decorar, guardem parte das Escrituras, como os 10 Mandamentos, as Bem-aventuranças. Saiba as 28 crenças fundamentais a partir da Bíblia. E decorar a essência do Evangelho, porque um dia você vai ter que compartilhar a essência do Evangelho. E você pode dizer, pastor, eu não sei como compartilhar o Evangelho, eu não sei dar um estudo bíblico. Você pode explicar o Evangelho em 3 palavras e todo mundo pode decorar isso. A primeira é, me desculpe. Deus me desculpe pelos meus pecados. A segunda palavra é obrigado. Obrigado, Jesus, por morrer no Calvário em meu lugar. E a terceira palavra é por favor. Por favor, Pai, envie o seu Espírito Santo para me guiar, me encher e me guiar. Essa que é a essência do Evangelho na nossa perspectiva. Me desculpe, obrigado e por favor. Isso não é difícil, não é mesmo? Todo mundo pode aprender isso. Então, vamos começar a considerar decorar partes-chave das Escrituras. O terceiro princípio, ali o livro O Custo do Discipulado. Você pode encontrar na internet. Se você nunca leu, faça disso uma prioridade. É basicamente um estudo do Sermão do Monte. Se você ler o Maior Discurso de Cristo, da irmã White, que é basicamente um estudo sobre o Sermão do Monte, é um livro que tem paralelos. Ele se chama O Custo do Discipulado e eu recomendo a todos que leiam. E o terceiro princípio é o seguinte, ao invés de se clandestinizar em resposta à perseguição, se torne clandestino para manter a coisa principal. Existe um princípio importante no plantar de igrejas, e o princípio é, nós sempre devemos agir pelo motivo mais puro, o amor ao perdido. O amor de Cristo nos motiva a comunidade ao nosso redor. Se o criar de uma igreja começa por divisões internas, porque eu não me dou bem com você e você não se dá bem comigo, não se surpreenda caso esse espírito de divisão seja incorporado ao DNA da nova igreja plantada. Isso acontece o tempo todo. Se essa congregação for dividida em 2 porque nós não podemos concordar em algum assunto entre nós, e digamos que essa igreja daqui vai fundar uma igreja a meia milha daqui, vocês vão ter um senso de justiça completa e esse pessoal aqui vai ter um senso de eles são traidores. Nós não estaremos falando bem uns dos outros. E aqueles que vierem a essa igreja terão um senso de justiça e orgulho pessoal. E aqueles que vierem aqui estarão imersos num espírito de amargor e vingança em direção àqueles que foram embora. Então, plantar uma nova igreja porque eu não consigo me dar bem com você não é uma boa razão para plantar uma nova igreja. Nós nos tornamos clandestinos para manter o principal. E a igreja clandestina existe por 2 motivos principais. Primeiro, para que a palavra de Deus possa ser pregada puramente e ensinada. Segundo, para que as ordenanças do Evangelho, tal como o casamento, o batismo e Santa Ceia, possam ser praticadas de maneira fiel às Escrituras. Na China comunista, hoje em dia, o Partido Comunista Chinês escolhe os pastores para as 3 igrejas patrióticas. E assim eles garantem que qualquer pregação ou ensino vindas do púlpito dessas igrejas na China, com mais de 100 milhões de membros, nas 3 igrejas patrióticas, sejam compatíveis com o dogma comunista. Os pastores, os bispos, etc., todos são indicados pelos supervisores comunistas. Portanto, a igreja na China foi obrigada a se tornar clandestina. Hoje, no Canadá, onde as leis explicitamente proíbem os ensinos das escrituras nas questões de sexualidade humana, eu acredito que a verdadeira igreja da China também vai ser obrigada a se clandestinizar, para que o evangelho possa ser pregado livremente, cheio de graça e verdade. E nos Estados Unidos hoje, quando inevitavelmente se tornar imposto e exigido que pastores realizem casamento gay como agentes do Estado, tais como nós já fazemos, mas para casais heterossexuais, a igreja igualmente vai ser obrigada, se quiser permanecer fiel às Escrituras, a se clandestinizar. O evangelho não tem como ser preso por restrições do governo. Deus pode levar o evangelho a muitos lugares e a muitos corações inalcançados, fora dos edifícios físicos de igreja onde ele é proclamado hoje. Foley escreveu isso no livro dele e eu tenho uma citação aqui. Deus não respeita os limites do mundo, de onde, quando e por quem ele pode enviar a sua palavra, nem a quem ele pode enviá-la. Ele conquistou o mundo e não simplesmente comprou uma terra nele. O evangelho é soberano, e nós somos obrigados a pregar o evangelho completo, com verdade e graça.
E se o governo exige que nós diluamos, abafemos, ajustemos, modifiquemos e neguemos o Evangelho, como tem acontecido mais e mais no Ocidente, então o povo de Deus tem a obrigação de dizer: somos gratos a Deus pelas bênçãos da igreja visível, mas agora chegou a hora de nós irmos para uma igreja com um modo clandestino de operação. Então o que nós deveríamos recomendar hoje? Se formos criar uma igreja domiciliar clandestina, faça isso por amor ao perdido e não por qualquer emoção negativa. Ore para que Deus te dê um coração que ame o perdido e ore pelos que te perseguem. Se pergunte se o Evangelho pode ser pregado livremente no seu país e na sua igreja. E se as ordenanças das Escrituras, tais como casamento, batismo e Santa Ceia, podem ser praticadas em harmonia com as Escrituras. Mantenha o principal, a pregação e o ouvir da Palavra de Deus, como o principal nas suas reuniões congregacionais. E o quarto princípio é: quando eu era pequeno, meu pai era um pregador, e quando ele dizia, por exemplo, nós temos 6 pontos, eu ficava mentalmente calculando. Vocês estão fazendo isso agora? Se nós estamos no quarto e é 9h35, então ele vai terminar isso aqui às 9h58. Eu sempre fazia isso quando eu era pequeno, e talvez alguns de vocês estejam fazendo isso agora. O quarto princípio é o seguinte: ao invés de comprar edifícios, se reúnam onde as pessoas já se encontram. Sabe, nós já sabemos disso, a igreja não é um edifício. Portanto, a igreja clandestina não adquire edifícios, simples assim. A igreja clandestina vive de acordo com a palavra de Deus, que não pode ser restringida. Nós não somos autorizados por Deus a trabalhar com restrições do governo que digam pregue aqui, mas não aqui, diga isso, mas não diga aquilo. Os governos, através da história, fecharam igrejas físicas. Hoje mesmo, igrejas estão sendo fechadas na China comunista e estão sendo demolidas. A China passa por ondas de perseguição. Às vezes eles constroem umas mega igrejas e daí elas são demolidas por algum líder comunista. Edifícios podem ser abertos, edifícios podem fechar, mas a igreja clandestina continua. Onde quer que os santos de Deus estejam morando, trabalhando, estudando ou descansando. É aí que a igreja clandestina deita as raízes. E dessa maneira, como na nossa leitura bíblica do dia, as trevas não podem prevalecer contra a luz. Portanto, a igreja clandestina não é uma igreja que se esconde. Ela simplesmente se reúne onde as pessoas estão. Em Atos, eles se reuniam em casas, em Atos 2. Num rio, em Atos 16. Ou numa escola, em Atos 19. Porque era ali que as pessoas se reuniam nas rotinas comuns da vida diária. Entender que a igreja pode existir em qualquer lugar ou hora é fundamental quando enfrentamos perseguição. Uma mudança na nossa cosmovisão é que nós achamos que vamos à igreja para encontrar com Deus, mas se a igreja clandestina realmente existe, significa que nossos lares, nossos locais de trabalho são transformados de maneira que nós podemos experimentar a Deus assim como na igreja. Nós começaremos a enxergar nossos lares não como bastiões do secularismo, ao ponto que uma vez por semana nós iríamos para um lugar que é um santuário no sábado de manhã. Nossos lares serão vistos como terra santa, porque nós encontraremos Deus lá tanto quanto na igreja física. Que recomendação nós podemos dar? Compartilhe o Evangelho, não somente na sua igreja, mas onde quer que você esteja. Você não sabe como compartilhar o Evangelho? Comece a carregar folhetos. Eu pago as minhas contas via carta e não com cartão de crédito. Sabem por quê? Porque eu coloco um folheto dentro de cada envelope que eu envio. Eu deixo folhetos nos bancos dos aviões quando eu me levanto ou deixo também no bolso no banco da frente. Seja intencional ao lançar a semente da palavra de Deus. Você não faz ideia o que Deus pode fazer ao você lançar a semente da palavra de Deus. Aprenda a ouvir o guiar do Espírito Santo na tua vida e comece a segui-lo. Comece a se reunir para oração e louvor, não somente no sábado de manhã, mas onde quer que você se encontre com outros no meio da semana. Habilite os seus membros a compartilhar o Evangelho em qualquer lugar, com qualquer pessoa, onde quer que eles estejam. Faça com que os seus membros se tornem o fermento, a massa da comunidade local. Princípio 5. E é aqui que isso se torna mais um lar. A igreja é o casaril dos casarios. E esse é um ponto importante. Por que eu estou incluindo ele? As igrejas públicas, tais como essa, são construídas do púlpito para baixo. As pessoas vêm a um lugar especial construído em volta do púlpito, de onde os pastores dirigem a vida da igreja, e eu me incluo nisso e os outros pastores do time também. É do púlpito que o evangelho é pregado e as ordenanças são observadas. Mas as igrejas clandestinas são construídas a partir das casas. Cada casario é um centro local da vida da igreja, onde o evangelho também é pregado, e as ordenanças observadas pelo pastor ou pelos crentes. E pastores são capacitados por Deus para capacitar membros para o ministério. Nós vemos isso em Efésios 4, na doutrina dos dons espirituais. As igrejas clandestinas não plantam por si mesmas congregações clandestinas.
mas elas plantam a palavra de Deus em redes existentes das relações humanas. E o Evangelho procura transformar esses relacionamentos destrutivos com esses padrões caídos desde a queda de Adão e Eva. Jesus reconheceu isso em Mateus 10, 35 e 36. Que quando o Evangelho é introduzido a redes de relação humana, ele pode causar conflitos. É por isso que ele disse, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Isso começou com Caim e Abel, não é mesmo? E Jesus experimentou rejeição da própria família, não é mesmo? E em Mateus 3, a mãe de Jesus, os seus irmãos e irmãs, acharam que ele estava fora de si e foram para prendê-lo. E daí ele tem aquele confronto com os fariseus de sob que autoridade expulsos os demônios. E daí ele conclui dizendo, quem que é minha mãe e os meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Havia uma relação espiritual ali. Então Jesus reconhece que quando o Evangelho entra nas redes das relações humanas, vai haver conflito ali. Sempre vai haver conflito. Os apóstolos não atraíram os cabeças da família para um edifício separado para adorar a cada sábado. Em vez disso, eles plantaram a palavra em suas próprias casas, e esses casarios transformados se tornaram a unidade básica da eclésia, que é a palavra no Novo Testamento para a congregação. Então, que recomendações nós temos aqui? Eu gostaria de perguntar a vocês hoje. Vocês estão administrando bem os seus lares? A palavra de Deus é pregada e ensinada nos seus lares? Vocês vivem a palavra de Deus nos seus lares? Você faz o culto familiar e transmite essa fé para os seus filhos? O seu viver é digno, de modo que seus filhos saibam que tudo que você pregar é um testemunho cristão digno? Eu gostaria de encorajá-los hoje a viver uma experiência cristã focada nos lares ao invés de nos púlpitos. Pastores e anciãos, e eu me incluo nisso. Nossa responsabilidade é capacitar os membros para que eles vivam uma vida cristã focada nos lares, numa base diária. E o sexto princípio é fazer da sua vida doméstica e não do culto de sábado o foco da igreja. Nos Estados Unidos, hoje em dia, se você pergunta, você vai para a igreja? Você está, na verdade, perguntando, você é cristão? Meio que implicando que você só pode ser um cristão na igreja. Como se o que define um cristão é passar 2 horas num sábado de manhã ou domingo de manhã num banco de igreja por aí. Mas para a igreja clandestina, a experiência cristã é vivida diariamente ao colocar Jesus no centro da nossa vida doméstica. Os cristãos da igreja visível esperam ser alimentados pelos pastores. Já os cristãos da igreja clandestina aprendem a cozinhar por conta própria. Eles aprendem a pregar e praticar a palavra de Deus dentro da sua família de fé. Para a igreja visível, tal como nós aqui hoje, nós desfrutamos das bênçãos que nós temos. O culto de sábado é o foco primário para a vida espiritual de muitos de nós. Para a igreja clandestina, a adoração diária é o foco principal, que incluem cantar hinos de louvor, leitura de passagens da palavra de Deus, confessar nossas faltas uns aos outros, perdoar uns aos outros, experimentar o perdão, recitar verdades fundamentais tais como os 10 mandamentos e o Pai Nosso, e celebrar a Santa Ceia juntos. Você pode falar que eu estou ensinando heresias aqui, mas não, isso é o cristianismo do Novo Testamento. Uma vez eu batizei 2 iranianos que estavam para voltar para o Irã. E eles tinham todos os tipos de perguntas. Como que nós vamos viver como adventistas numa igreja clandestina numa cidade do Irã? Não tem pastores, não tem igrejas, a igreja legalmente não existe no Irã. Eles tinham todos os tipos de perguntas, e uma delas era como celebrar a Santa Ceia? Essa é uma pergunta boa, não é mesmo? Como celebrar a Santa Ceia? E no Novo Testamento, a Santa Ceia era celebrada diariamente, nós sabemos isso a partir de 1 Coríntios 11. A igreja trabalhava de manhã e de noite eles se reuniam para a ceia ágape, a ceia do amor. Eles recitavam as escrituras, louvavam Jesus, oravam juntos, e eles celebravam juntos a ceia do Senhor. E eu disse, vocês vão voltar para o Irã, onde não vai ter diáconos, diaconisas, anciãos, não vai ter nada. Então a minha sugestão é que vocês celebrem uma ceia ágape, uma ceia do amor todos os dias. E eles disseram, ok. Mas quem que vai oficiar essa ceia HP, a ceia do amor? Boa pergunta, não é? E eu disse, bem, sabe, acho que seria sábio revisar, sabe? Vocês alternem, e quem quer que Deus tenha tocado para falar, compartilhar uma passagem da palavra de Deus, ou uma profecia, então que essa pessoa seja o oficial do dia. Isso não está estritamente de acordo com o manual da igreja, mas é fiel à igreja do Novo Testamento. E nós temos que pensar que talvez um dia essa será a nossa experiência.
E, acima de tudo, nós devemos ser fiéis à palavra de Deus e não ao conselho dos homens. Então, as recomendações para vocês hoje? Bem, uma passagem aqui. De acordo com Tertuliano, a sociedade romana não notou a Igreja Apostólica por causa dos edifícios bonitos, grandes órgãos, ou quão bonitos os vitrais eram. Os romanos antigos reconheceram que a igreja tinha algo de especial por causa do amor que eles tinham uns pelos outros. E isso veio de um autor que originalmente não era cristão. O próprio Jesus disse: "Nisso conhecerão que sois meus discípulos, não se vocês tiverem belos edifícios, ou se tiverem uma hierarquia, mas pelo amor que vocês tiverem uns pelos outros." Então eu gostaria de encorajar a vocês hoje a revigorar e amar. Revigorar e comprometer-se de novo a amar uns aos outros. Decidir ter cultos diários em casa com a sua família, orar com a sua esposa ou com seu esposo, orar para que as crianças transmitam as verdades do Evangelho. A pastores como eu, por exemplo, eu quero me desafiar e aos outros a capacitar os membros para que possam fazer visitas aos lares, a estudar com os outros a palavra de Deus e levá-los a Jesus Cristo, e experimentar a alegria que é levar alguém a Jesus. E especialmente para os jovens, tome a responsabilidade. O mundo tem uma necessidade extrema de obreiros evangelísticos. O mundo pode te oferecer muitas carreiras, mas nada é tão gratificante como ser um embaixador de Jesus Cristo. Então, se você ouvir hoje Deus te chamando para uma vida de ministério evangelístico, não silencie a voz do Espírito, mas avance na fé. O sétimo princípio é o seguinte: ao invés de usar líderes profissionais, use amadores. O interessante é que no Novo Testamento, bem, nós temos essa ideia de que você que é um jovem rapaz ou moça e se sente chamado para o ministério de Deus, então você deixa o seu emprego secular, digamos como professor ou contador ou qualquer que seja o seu emprego, você deixa isso, vai para o seminário e se torna um ministro de tempo integral do Evangelho. E esse é o modelo ocidental tradicional, mas não é assim que Jesus fez. O ministro de mais sucesso no Novo Testamento foi Paulo, e ele vivia fazendo barracas, ele literalmente era um fazedor de tendas. E fazer barracas permitia que ele estivesse no mercado. E estando ali no mercado onde acontecia a compra e venda de tendas, permitia que ele se envolvesse no mercado de ideias, onde ideias eram trocadas quando as pessoas falavam umas com as outras no mundo real. Então nós precisamos repensar o que significa ser liderança da igreja. Sabe, na igreja livre, a igreja visível onde nós nos encontramos aqui hoje, na igreja de Village, as igrejas maiores tendem a atrair pregadores eloquentes, certo? Sim, é verdade. Quando nós procuramos por um pastor experiente e é difícil procurar por um, nós queremos saber como é que ele prega, porque as pessoas vão tolerar quase qualquer coisa se houver um bom sermão no sábado de manhã. Eu estou dizendo, isso é verdade. Se as pessoas souberem que elas vão estar ouvindo a palavra de Deus, elas vão tolerar quase qualquer coisa. Pode estar frio, elas podem até ouvir hinos que soam como marchas fúnebres, elas vão aguentar qualquer coisa, se elas puderem ouvir a palavra de Deus com autoridade e convicção. Então nós procuramos por pastores que pregam bem, nós também procuramos por administradores competentes, e eu digo a vocês que guiar uma igreja é uma tarefa de extrema complexidade. Existem muitos ministérios interrelacionados nas grandes igrejas, com um alcance pesado de mídia e mobilização considerável de voluntários. E como corporações nós temos responsabilidades legais consideráveis. Então, cada vez mais, a liderança das igrejas nos Estados Unidos é para poucos profissionais altamente treinados com conhecimento muito específico, não somente em teologia, mas no uso das leis antidiscriminação e manutenção, em ministério motivacional e mídia, e como a internet funciona. E cada vez menos e menos pessoas têm o amplo conjunto de habilidades e conhecimentos necessários para preencher um papel de liderança numa igreja altamente pública, altamente visível. Nós somos abençoados nessa igreja com o time que nós temos hoje. Mas eu digo a vocês que é muito, muito difícil achar um time pastoral tão competente para uma igreja grande. É muito, muito difícil fazer isso. Esse tipo de pessoas são raras e difíceis de encontrar. Mas com o surgir do antitotalitarismo cristão nos Estados Unidos hoje, sejamos realistas, nós temos padrões geracionais decrescentes de dízimo. O nosso sistema atual da divisão norte-americana é insustentável financeiramente, socialmente e em termos de recursos humanos também. Eu acho que nós temos, 4,5 mil pastores nos Estados Unidos hoje, mais ou menos metade desses para se aposentar nos próximos 5 ou 6 anos, e quase ninguém para substituí-los. Nós temos um seminário e uma boa parcela desses pastores vão servir em outros países. Tem uma onda muito pequena de novas pessoas chegando. Isso não é uma crise, é uma oportunidade.
Porque na igreja clandestina a liderança é proporcionada pelos muitos amadores e não pelos poucos profissionais. A palavra amador vem de amare, amar. E eu só sei isso porque na Inglaterra nós tivemos que estudar latim na escola. Eles não ensinam isso nos Estados Unidos, né? Na Inglaterra nós tivemos que estudar latim. Esse é um dos prazeres da educação inglesa. E eu costumava recitar os meus verbos em latim quando eu ia para casa. Amo, amos, amat, amamos, amates, amante. Amo, amas, amam. Amamos, amais, amam. Foi assim que eu decorei. Amarei, amabo, amabis, amabit, amabemus, amabetis, amabunt. Amarei, amarás, amará. Amaremos, amareis, amarão. Estão entendendo? E se você disser bem rápido, sua esposa não vai entender. O que você disse? Amavi, amaviste, amaverat. Amaveremos, amaverates, amaverant. Eu amei, ela amou. Amabam, amabás, amabat. Amabamos, amabates, amabant. Eu amava, tu amavas, ele amava. Então isso é inculcado a você no sistema de educação inglesa quando você é pequeno. E eu nunca havia percebido, mas aí existe uma ligação com a liderança da igreja. Por quê? Porque Jesus ordenou os amadores liderarem a sua igreja, não alguns profissionais. Esse verbo, amare, significa amar. Jesus está procurando líderes que amam o rebanho. Ele não pergunta, você tem as habilidades? Ele pergunta, você tem amor pelos seus irmãos e irmãs? Se você tem amor pelos seus irmãos e irmãs, você é um líder amador. Não é um sinal, não é um apelido depreciativo. É um reconhecimento de que tem um líder que trabalha pelo amor. E eu te digo, quando tem alguém que te ama e ele precisa ter uma conversa dura com você, você vai estar muito mais disposto a aceitar porque você sabe que ele te ama. Se alguém te ama, você está disposto a ter essas conversas difíceis, a expressar verdades difíceis. Você está aberto a crescer juntos. Porque existe essa segurança proporcionada pelo amor pessoal. E a igreja cresce mais rápido nos países onde existem menos líderes assalariados e mais líderes amadores. E por quê? Porque se os membros simplesmente assistirem os profissionais pregando e dirigindo, como que eles vão aprender a liderar as suas igrejas domiciliares? Como eles algum dia aprenderão a serem discipulados e discipular outros em direção a Cristo? É isso que permitiu Paulo a dizer a Timóteo, para a igreja de Corinto, sejam meus imitadores, como eu também de Cristo, para que nós olhemos aqueles que vierem antes de nós e digamos, é assim que nós perseveramos na igreja adventista. É assim que nós lideramos no corpo de Cristo, é isso que significa amar. Eu quebrei a minha perna alguns anos atrás e fiquei surpreso com aqueles que vieram me visitar. Eu tive que ficar em casa algumas semanas com a perna só pro ar, e eu fiquei admirado com quantas pessoas vieram me visitar na minha casa. Foi humilhante. E eu me lembro quem essas pessoas foram. Outros trouxeram baldes e fizeram hidroterapia na minha perna. Eu me lembro também quem foram essas pessoas. E eu me lembro dessas pessoas com muito carinho. E por quê? Porque eles não foram só meus irmãos e irmãs no sábado de manhã, mas demonstraram interesse pessoal por mim durante a semana. Eles demonstraram amor e eu sou muito grato por aqueles que vieram me visitar. Então, se você está sentindo o chamado para o ministério, talvez peça que Deus te guie a um lar ou a uma igreja domiciliar, onde você poderá se tornar mais semelhante a Jesus e onde você poderá se tornar mais maduro como um líder espiritual no corpo de Cristo. Treine os seus colegas e líderes de pequenos grupos a liderar nas características essenciais do corpo de Cristo, que é o ensino da palavra de Deus, o louvor a Jeová, servir dentre os crentes, comunhão cristã, oração, testemunho. Essas são as características da igreja do Novo Testamento. E eu deixei o mais difícil por último, os dízimos. Porque é aqui que a coisa realmente entra em prática. E eu quero dizer hoje que na igreja clandestina você dá o dízimo para revelar o caráter de Deus e não para apoiar a igreja. Agora, o dízimo é um princípio bíblico. Ele é encontrado no Velho Testamento, como nós vemos aqui no apelo aos dízimos feito pelo pastor Hess hoje, Malaquias 3, 8 a 12. E também é encontrado no Novo Testamento, Mateus 23, 23, quando Jesus afirma e assume que aqueles que forem fiéis a Deus continuarão dizimando. É uma parte única da experiência cristã, mas de acordo com Jesus, o dízimo não é, e eu cito, o mais importante, fim da citação. Então, embora hoje nós devolvamos nossos dízimos para uma denominação legalmente incorporada, uma casa do tesouro visível, e os dízimos na igreja clandestina? Lembre-se, a igreja clandestina não tem edifícios, não tem oficiais, não tem hierarquia, não tem administradores, não tem uma conta de banco para onde você pode transferir os dízimos. Então, o que você faz com o dízimo nessas circunstâncias? Nos evangelhos, Jesus não nos ensina a dizimar daquilo que nos sobrou, mas ele ensina que retornemos o dízimo ao Senhor do nosso sustento, do nosso pão com manteiga diário. Nós damos não porque nós temos algo sobrando,
Mas nós devolvemos porque nós estamos sempre sob risco de nos tornarmos autossuficientes financeiramente. Dizimar é um antídoto ao materialismo e à ganância. Ele nos convida a depender de Deus diariamente dentro dos nossos ciclos de salário. Na igreja clandestina, nós devolvemos nossos dízimos ajudando aqueles que estão passando necessidade na nossa comunidade, sejam eles discípulos ou não, incluindo aqueles que nos odeiam ou nos perseguem. E por quê? Para que eles possam saber que é seguro confiar no nosso Pai Celeste. E ao fazer isso, nós nos colocamos numa posição de completa dependência de Deus. Doar não é um sinal da nossa própria generosidade, e sim um sinal de que nós completamente confiamos na generosidade de Deus. Dizimar doando aos necessitados, na verdade, é uma forma de evangelismo. Isso convida o perdido a louvar a Deus e confiar nele mais do que em Mamon. O apóstolo Pedro disse da seguinte maneira: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, o nosso dizimar, na verdade, pode ser uma forma de evangelismo e testemunho, demonstrando nossa confiança em Deus, mais do que nossa confiança nesse mundo. E o que nós hoje dizemos em conclusão? O nosso tempo já quase acabou. Eu tinha dito 9h58 e agora já são 9h55 e 50 segundos. Então, vamos lá. O primeiro é o seguinte. Orem pela elite da nossa liderança e educação na divisão norte-americana. E ame-os. Orem para que eles tenham coragem de se posicionar pela verdade e sabedoria para navegar nas exigências conflitantes do Evangelho e das ideologias totalitaristas que assolam as nossas instituições. Então ore para os nossos líderes para que Deus os dê coragem e sabedoria. Essa batalha é real, ela já está em nosso meio e está rolando agora mesmo. Nossos líderes precisam de todas as orações possíveis, então orem pelos nossos líderes. Segundamente, leia e assimile alguns livros. Tem A Voz dos Mártires, do Eric Foley, da Coreia. Eu encorajo que vocês leiam ele. E o outro livro que eu encorajaria vocês a lerem é O Custo do Discipulado, escrito por Dietrich Bonhoeffer. Então, revisando, o livro do Foley, Plantando Igrejas Clandestinas, e O Custo do Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer. Comece a pensar como você vai viver e que sacrifícios você está disposto a fazer. E o que Deus está te chamando para ser e fazer quando nós fomos convidados por Deus para viver como uma igreja clandestina. E terceiro, como nós já dissemos no texto bíblico de hoje, e não apareceu na tela, mas eu tinha colocado a tradução literal de cada palavra. Ali diz: a luz nas trevas brilha, e as trevas a não prevaleceram. E o resto ali não está claro, porque está na forma grega. De qualquer maneira, a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. E nesse contexto do Evangelho de João, Jesus é a luz do mundo. E essa luz brilhou no Calvário no meio dessas trevas espirituais. Mas de acordo com Mateus 5,14, nós também somos a luz do mundo. E Jesus escolhe brilhar através de sua igreja, através de ti e de mim hoje. Então procure a verdade e a luz que vem dessa verdade. Conheça a verdade sobre Deus, ame a verdade. E que a verdade de Deus possa brilhar através de nós hoje, a despeito das trevas espirituais ao nosso redor. Porque Jesus está voltando. Então que Deus possa nos conceder a coragem de brilhar por Jesus hoje, na América do século XXI. E até que Jesus volte, não deixe a sua luz se apagar. Amém.